Meus irmãos, bom dia a todos. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu vou também fazer um pedido de oração pelo Mateus, meu filho, que ontem perdeu o padrasto dele. E o padrasto dele era um grande amigo dele, gostava muito dele. E eu nunca vi o Mateus triste igual ontem. Então, é um menino muito bonzinho, mas eu fiquei bem sentido, tentei dar todo o apoio ontem possível, mas esse negócio de morte assim, ainda mais como foi de repente, uma coisa inesperada. Então lembra de Mateus nas suas orações. Ele está bem sentido mesmo. Aí é um menino muito alegre, mas ontem ele estava bem para baixo mesmo. Convido os irmãos. Aliás, irmãos, convido não. Eu fiz uma pergunta na classe hoje, e a classe foi unânime em responder. Deus, em algum momento da sua vida, ou da nossa vida, Deus desampara os seus filhos? Impossível? Nunca desampara? Concorda? Irmã Neuza, concorda com isso? Deus nunca desampara os seus filhos? Hã? Tem passagens bíblicas que até hoje eu não tenho dificuldade de entender, irmãos. Mateus 24, 34, Jesus disse que não ia acontecer essas coisas sem que passasse essa geração. Todas essas coisas iam acontecer até que essa geração não passasse. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O que todas essas coisas? Está falando da sua volta. Mas aquela geração passou. E de que Jesus está falando? Até hoje eu não sei dizer. Se é uma geração de incrédulos, se é uma geração física não podia ser. Eu não consigo entender esse texto até hoje. Êxodo 23, versículo 28, Deus disse que enviaria vespões à frente de Israel para livrar Israel da mão dos hereteus, fariseus, girgazeus. Mas que vespões seriam esses? Eu cheguei a perguntar isso ao pastor Josias, ele não soube me responder, ainda falou: você faz pergunta muito difícil. Ele falou: vou estudar e vou te responder. Ele foi e não me respondeu. Mas eu também não sei o que quer dizer esses vespões. Mateus capítulo 22 vai falar da parábola das bodas do rei, em que o rei dá uma festa para as bodas dos filhos, manda chamar os convidados não aceitam o convite. Então ele pede que os seus servos saiam à rua, saiam às encruzilhadas, para chamar a pessoa para a festa. E essas pessoas aceitam o convite e vão para a festa. Aí no meio da festa, o rei vê alguém que não está vestido dignamente para a festa, e essa pessoa é retirada da festa às trevas exteriores. E aí eu fico pensando, mas quem é que está na rua que está vestido dignamente para a festa do rei? A gente tem que entender que ali está dizendo uma parábola, que naquela época, naquele costume, se eu convidar, por exemplo, o irmão Joelso para uma festa lá em casa, e o irmão Joelso fala assim: eu não tenho roupa adequada, eu tenho que providenciar roupa para ele, se eu quiser que ele vá. Então o rei tinha essa prerrogativa. Você aceita o convite de entrar na festa? Está falando ali das festas do filho, Aceita, então toma aqui a roupa e entre. Se você não aceitar essa roupa, quer dizer que você não aceita. Você tem que estar dignamente na festa do filho do rei. Então, aí a gente passa a entender que aquele convite é para os judeus, que os judeus não aceitaram, então ele manda chamar os gentios aceitam, mas para estar na festa a gente tem que estar com dignidade, andar com Jesus e andar com dignidade. Nós estávamos falando sobre discípulo ali, sobre discipulado aí. A gente tem que aprender a andar com dignidade. A gente não tem que vir como está, mas não permanecer como está. E um texto, e aí, Letícia, esse é o texto. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Peço aos irmãos, Marcos, ele se repete em Mateus 27, 46, mas é Marcos, capítulo 15, 34, que foi escrito primeiro. Olha bem o que está escrito nesse texto, irmãos. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo:
Eloi, Elomi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu fiz a pergunta para os irmãos: Deus desampara seus filhos? Não. A resposta é: não, Ele não desampara seus filhos. A teologia, irmãos, eu vou fazer um convite aos irmãos. Eu tenho certeza que a pregação de hoje, ela vai mexer com alguma, mexeu muito comigo, eu acho que vai mexer com os irmãos também. E eu convido os irmãos a quarta-feira estarmos aqui, permitindo o Senhor. Eu quero continuar esse estudo quarta-feira com os irmãos. E quarta-feira a gente discute, os irmãos discorda, concorda e discute comigo. Mas olha que texto difícil. Jesus, próximo à hora nona, e qual foi a hora que Jesus entregou o seu Espírito, disse: está consumado? A hora nona, às 15h. Então, ali bem próximo da sua morte, bem antes um pouquinho da sua morte, coisa de minutos, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Só que, analisando esse texto, à luz dele de maneira crua, esse texto vai estar contradizendo a Bíblia. Porque a teologia vai me falar, e eu aprendi isso até ontem, que foi nessa hora que o meu pecado Jesus estava levando o meu pecado, e que Deus não pode se compactuar com o pecado, então ele se retira, para que Jesus receba o meu pecado. Só que isso também vai me contradizer alguma coisa, porque o ser inteligente que cria todas as coisas com o poder da sua palavra, ele criou o universo, criou o mundo, criou as estrelas, criou o sol, criou tudo, com a sua palavra. Tem alguma coisa que esse ser não possa? Ah, mas Deus não pode se compactuar com o pecado. Mas se o Espírito Santo habita em mim e habita em ti, que nós somos pecadores, como que Deus não pode fazer alguma coisa para mim? Deus pode tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E se Ele habita em mim, com o Espírito Santo, se entristece, Tessalonicenses vai dizer para nós não apagarmos o Espírito, nós não apagamos o Espírito. Se Ele habita em mim e em ti, e não nos abandona, mesmo quando a gente está em pecado, como que Deus abandona o seu Filho na cruz sem pecado algum? Não faz muito sentido isso. Eu sempre me questionei, perguntando, mas por que isso? Eu vou pedir Letícia, para colocar para mim aí, Letícia, Salmo 145, a partir do versículo 17, 18, 19. Inclusive é o hino 2 do nosso cantor cristão, tá, irmãos? Salmo 145, 17. Olha lá o hino 2 do nosso cantor cristão. Quer dizer o quê? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santos em todas as suas obras. Preste atenção agora. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. E só o 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Se Jesus estava clamando será que Jesus estava clamando por socorro? Por salvação? Não, Jesus não precisa de salvação. Isaías 41, 10, lê. Isaías 41, 10, depois 49, mesmo livro. Isaías 41, 10, por favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No momento que você estiver mais difícil da sua vida, no momento que você estiver no momento até de morte, Deus está contigo, não é? Deus não nos abandona, isso é um fato, Deus não nos abandona. Agora, o mais forte deles, por favor, Isaías 49, 15. Vamos ver se Deus abandona mesmo? Olha que comparação Deus faz. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mulher esquecer do filho que nasce do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, o amor de Deus é maior que o amor de mãe.
Não faz. Aí a gente lê o texto de Deus, de Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? E eu fico pensando, mas parece que contradiz a Bíblia. Parece que, como assim Deus desamparará o seu filho unigênito, o seu filho que veio para essa missão, o seu filho que estava na cruz sem pecado, quem ele ama, como ele vai desamparar? O que mudou a minha percepção das coisas, irmãos, foi que, do nada, num acaso, apareceu para mim no meu celular um vídeo de uma jovem ex-muçulmana. Uma jovem que seguia o Islã e que se converteu ao cristianismo. E ela explicou que o maior entrave para o muçulmano crer em Jesus é o fato de nós reconhecermos Jesus como Deus. Que para eles não tem outro Deus a não ser o Alá. Eles reconhecem Jesus como um profeta, como um grande profeta, como um grande homem de Deus, mas não pode jamais ser Deus. Mas para nós cristãos, Jesus ele é Deus, porque ele nasceu de uma virgem através da sombra do Espírito Santo e viveu sem pecado. Quem é que pode viver sem pecado? Ninguém pode viver sem pecado se não for Deus. Só que para o muçulmano, o problema é exatamente esse texto de Marcos, capítulo 15, 34. Como ele pode ser Deus se Deus o desamparou? Como? Agora pensa com a cabeça do muçulmano. Faz sentido. Na cabeça dele, isso faz sentido. Como ele pode ser Deus, aquele que está morrendo para me salvar, como que Deus o desampara? Na cabeça dele isso faz sentido. E na minha cabeça, eu creio em tudo que a Bíblia fala, irmãos. Tudo. Deus diz que criou o mundo em 7 dias. Houve tarde e manhã, eu creio dessa forma. Ah, mas e o dinossauro? Não sei. Não importa. Eu creio que está aqui. As palavras que Moisés usou para falar da criação, talvez fossem as palavras usadas para que o povo entendesse. Se de fato foi aquilo, se de fato o dia demorou um dia, se de fato o dia demorou uma era, para mim não importa. Não muda em nada a minha fé, eu creio que está na Bíblia. Mas para você pensar com a cabeça de uma pessoa de fora, a gente tem que entender algumas coisas. Aí essa jovenzinha que se converteu, ela estudou sobre isso, e eu fui pesquisar, e é verdade. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita, ela é dessa forma que nós estamos vendo aqui. Isso aqui aconteceu a partir dos 600, 700 anos para cá. A Bíblia, ela era em rolo. Obrigado, meu socorro. Ela era escrita em rolo. Rolo de papiro, rolo de peles, eram rolos enormes, escritos à mão. Não havia capítulo, não havia versículo. Isso veio muito tempo depois. Facilita bem para a gente, né? Ter a Bíblia separada em capítulo, separada em versículo. Então, quando foi dado a Jesus em Jerusalém, em Nazaré, o livro do profeta Isaías, que ele leu lá, que nós entendemos hoje como Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, quebrantados de coração, e enviar-me a curar livrar os cativos. Perdão, está no hino do rádio também, né? Então, foi dado a ele um livro e foi aberto diante dele um texto. Ele leu o que é para nós Isaías 61. Mas, na cabeça do judeu, ele leu Isaías. Não tinha capítulo, não tinha versículo. E como que era lido os salmos na época de Jesus? Vocês sabem? Os salmos não tinha esse negócio de Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 10, Salmo 20. Eram salmos, eram escritos salmos. Por exemplo, se o pregador falasse o seguinte: pega para mim um salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o salmo? É o nosso salmo primeiro. Só que para o judeu, o título do salmo era a primeira linha. Pega para mim o salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eles pegavam o salmo e ia pregar sobre esse texto. Prega para mim um salmo lá,
Esperei com paciência no Senhor. Qual salmo? 40. Pega para mim o salmo lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Qual salmo? 133. Não é? Então, eles não tinham essa numeração de salmo, irmãos. E aí eu passo a entender esse texto aí. Lê, põe para mim só o primeiro versículo do Salmo 22. 22, 1. Olha o que diz o Salmo 22, versículo 1. Podem ler? Porque me... E o que Jesus disse na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? O que diz o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus, ao invés de estar pedindo um socorro ou clamando por ajuda, Jesus não estava citando o Salmo 22? Os irmãos já leram o Salmo 22 para ver o que está escrito nele? Será que Jesus não estava chamando a atenção para o que está acontecendo ali, para o Salmo 22? Olha bem, irmãos. E aí, Letícia, agora eu vou precisar de você aí, hein? Agora eu vou precisar de você aí. Salmo 22, versículo 6. Deixa comigo ler. Aqui eu vou te falar para você ler os outros textos. Salmo 22, versículo 6 diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aí eu peço Letícia, Lucas 23, 18. Lucas 23, versículo 18. Ele diz no Salmo, versículo 6, eu sou desprezado do povo, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Desprezado do povo. Lucas 23, 35. Aí no mesmo capítulo. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, e os outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Será que Jesus não estava chamando a atenção para a crucificação e dizendo, leiam o Salmo 22, e vocês vão ver o que está acontecendo aqui? Eu sou desprezado do povo. No versículo 7 e 8 do capítulo 22, diz, todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Que o livre-o, pois nele tem prazer. Aí eu peço a Letícia para abrir. Mateus 27, 39. O sinal dali acabou, tá ali. Na hora da TV de lá acabou, mas a gente lê aqui. Mateus 27, 39. Os que passavam, blasfemavam dele o quê? Maniando a cabeça. Mas não está escrito aqui no Salmo 22? Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Salmo 22, versículo 7. Jesus, será que Jesus não está trazendo a lembrança desse povo, o que está acontecendo no Salmo 22? No versículo 11, diz assim, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Aí Mateus 26, 56, lê. Mateus 26, versículo 56. Mas com tudo isso aconteceu para que se cumpra a escritura dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Abandono. Está escrito aqui no versículo 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Quando Jesus foi crucificado, nenhum discípulo ficou. Todos fugiram. Todos fugiram. No versículo 14 do Salmo 22 diz assim, como água me derramei, e todos os ossos se conjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. João 19, 34, lê. Quarta-feira eu quero fazer um estudo sobre isso de novo, tá, irmão? Quarta-feira, se Deus quiser, Deus permitindo Deus. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e saiu o que de Jesus? Água. Como água me derramei. Salmo 22, versículo 14.
No versículo 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. João 19, ainda no capítulo 19, lê, versículo 28. Depois, sabendo que Jesus já está, as coisas estavam terminadas, para que essas coisas se cumprissem, disse o quê? Tenho sede. Tudo, irmãos, está interligado. Jesus, na minha concepção, Jesus não estava reclamando por um socorro, Jesus não estava lamentando o desamparo do Pai. Jesus estava chamando a atenção para um texto bíblico. Leiam o Salmo 22. Ele diz que no versículo que a minha força se secou como um caco. No final ele fala o quê? Tenho sede. No versículo 16, né? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, e transpassaram-me as mãos e os pés. É Davi falando isso, tá? João 20, 20. Por favor, lê. João 20, dizendo-lhe, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Pediram prova. Tomé pediu prova. Isso aqui, toca aqui na minha mão, a minha mão furada. Só para lembrar os irmãos uma coisa aqui, um adendo rapidinho aqui, irmãos. Sei que nossa hora está indo embora. O primeiro povo que começou a crucificação foi os persas. 500 anos depois de Davi. Davi, na sua vida, nunca viu ninguém crucificado. E, no entanto, ele escreve isso. Há 500 anos antes de haver a primeira crucificação. Há 1000 anos antes de Jesus nascer. Transpassaram-me as mãos e os pés. Interessante, né, pastor? E no versículo 17, diz assim, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. João 19, 36, lê. Poderia contar todos os meus ossos. Nenhum osso foi quebrado, né? Para que isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura, e como diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus está chamando a atenção, irmãos. Tudo que está acontecendo naquele dia já estava escrito, e escrito de maneira pormenorizada há 1000 anos antes da crucificação. Isso me faz pensar, será que Deus realmente desamparou Jesus? Será que aquilo ali é uma frase que a gente tem que entender no sentido mesmo de Deus desamparou Jesus mesmo? Por causa do pecado? Eu não acredito mais não. O que eu estou acreditando é que Jesus é tão glorioso, é tão maravilhoso, que ele estava pregando antes da sua morte. Leiam o Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso que está acontecendo aqui está escrito. E por último aqui, no Salmo, versículo 18, diz assim, olha só o que Davi escreve 1000 anos antes da crucificação, irmãos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mateus 27, falo nos quatro evangelhos, mas olha só, Mateus 27, 35. Estou dando trabalho para a Letícia hoje. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Será que Davi escreveu isso aqui vendo a crucificação? Claro que não. Foi ungido por Deus, foi usado por Deus. Davi nunca viu um homem crucificado, Davi nunca viu isso. Então, eu passei a entender de maneira mais assertiva, pelo menos na minha opinião, que Jesus não estava lamentando desesperadamente o desamparo do Pai. Aí sim, ele estava pregando para o povo, ainda. Ele estava pregando para o povo naquela dor incomensurável da cruz. O que está acontecendo aqui já está escrito. O que está acontecendo aqui no dia de hoje, tudo o que aconteceu no dia de hoje aqui, já estava escrito. Mas o Salmo 22, ele começa assim, dessa forma. Ele começa com lamento, ele começa com muita dor. Mas como termina o Salmo 22? Vou fazer um adendo para os irmãos aqui, no versículo 24, fala do 24 não, né? 21, perdão. Fala aqui, na minha Bíblia, a corrigida, ela vai falar de unicórnios.
tá? Mas a palavra remim, no hebraico, quer dizer um grande animal com chifre. Então, pode ser boi selvagem, pode ser búfalo. Não, essa palavra não tem uma tradução precisa para o português. Então, o tradutor antigo colocou na corrigida unicórnios, mas na atualizada vai estar boi selvagem ou búfalo, alguma coisa assim. Mas olha o que diz o Salmo. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temais ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temai-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. Todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Entenderam uma coisa? O Salmo começa com uma derrota, o Salmo começa com muita dor, o Salmo começa contando a história de um sofredor, de um servo sofredor que passou por tudo, mas ele termina com um hino de vitória. A crucificação, ela é isso. Jesus está dizendo para todo aquele povo que estava ali na frente, tudo isso aqui está escrito, mas não temais, o Senhor não desampara a ninguém. Ainda que a dor seja enorme, ainda que a dor seja muito grande, ainda que até a morte venha, que no caso dele estava chegando, no final, ele ia cantar o hino da vitória, conforme aconteceu. 3 dias depois, ele ressuscita, e nós somos salvos perante esse acontecimento. A cruz para nós não é sinal de vergonha e nem de derrota. A cruz para nós é a vitória de Jesus sobre as hostes do inferno. Eu mudei meu pensamento. Eu vou ter dificuldade de acreditar agora que Deus abandonou Jesus de fato por causa do meu pecado. Não creio nisso. Não acredito nisso mais. Eu creio que Deus nunca, jamais abandona os seus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que assim o Senhor complete no coração dos irmãos. E eu espero os irmãos aqui na próxima quarta-feira, com bastante dúvida, que eu também vou trazer as minhas dúvidas, e aí a gente vai trocar dúvidas e trocar conhecimento. Que Deus nos ajude e nos guarde. Alguém tem mais algum recado?